Fala pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente eu vou gravar um vídeo que vocês viviam me pedindo por aqui, que era um tour pela minha coleção da Agatha Christie da editora HarperCollins, que é conhecida como coleção Arco-Íris. Eu finalmente completei essa coleção, agora teve o Esquenta Book Friday da Amazon e eu consegui comprar os 5 livros que faltavam para completar. Eu vou mostrar para vocês quais eram. E vou mostrar para vocês também o preço que eu paguei, foi super em conta. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero te lembrar de se inscrever nesse canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas e me ajuda a crescer por aqui também. Bom, gente, esse tour que eu vou fazer aqui não vai ser só pelos livros que eu tenho aqui da coleção HarperCollins, mas vai ser um tour completo por todos os livros que eu tenho da Agatha Christie na minha coleção. Eu tenho da editora Globo Livros, tenho da editora LPM. Então eu vou mostrar tudo que eu tenho da Agatha Christie aqui para vocês, mas a prioridade vai ser mostrar toda a minha coleção e colocar eles aqui na estante para vocês verem como vai ficar. Para começar, eu quero mostrar para vocês os 5 livros que eu comprei durante o Esquenta Book Friday da Amazon. Eu paguei menos de R$20 em todos porque eu tinha um cupom, que eu tinha rodado a roleta durante a semana do Dia das Mães e acumulado R$100 de desconto na Amazon. E aí eu tinha que gastar esse valor até o Dia das Mães. Então eu aproveitei que esses livros eles estavam com um preço promocional no Esquenta Book Friday e joguei o cupom neles e consegui comprar todos por menos de R$20. Então assim, valeu muito a pena porque são livros de capa dura e normalmente eles custam no mínimo R$35, R$40. Os livros foram Mistério no Caribe, A Extravagância do Morto, esse aqui foi lançado agora em 2025 pela HarperCollins, A Morte de Mr. McGinty, A Casa Torta, esse daqui é um dos que eu mais queria ter na minha coleção da Agatha. E por fim, O Misterioso Mr. Queen. Esses 5 aqui já formam um arco-íris bem legal. Então assim, o problema aqui na minha estante, só para vocês entenderem, é que eu não tenho mais espaço aqui para colocar os livros. Então eu vou ter que empilhar aqui em cima, né, essa autobiografia que também faz parte da coleção, já estava empilhada aqui em cima e eu vou acabar tendo que colocar eles ali. Só que eu tô pensando em mexer um pouco, porque eu percebo que tem muito livro vermelho na coleção. Então eu queria dar um tom aí de um degradê maior para destacar mais o arco-íris. Eu acho que eu vou tirar um pouco de livro vermelho ali e deixar alguns vermelhos em cima e conseguir inserir essas outras cores aqui no arco-íris para ficar mais legal. Mas antes de eu fazer isso, eu vou tirar livro por livro e mostrar para vocês todos os livros que eu tenho na coleção, falar se eu já li ou se eu não li. E, por fim, vou fazer uma classificação dos meus 5 livros favoritos da Agatha Christie, de todos que eu já li. Bom, esse daqui é a autobiografia da Agatha Christie. Ele é o único livro preto da coleção, né? Mas ele segue, né, o mesmo estilo, o mesmo design dos demais livros da coleção. Ele é muito bonito e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui por dentro, ó, que eles seguem esse padrão assim, ó, tá vendo? Todos têm esse mesmo design por dentro. Eu acho muito lindo. Aliás, gente, HarperCollins é uma das minhas editoras favoritas da vida, tá? Eu ainda não li esse aqui, eu tô esperando eu ler mais livros da Agatha primeiro para depois chegar na autobiografia. Eu sei que ela escreveu essa autobiografia mais pro final da sua vida, então eu também quero ler quando eu tiver tido mais contato com a obra da autora. Uma curiosidade é que a Agatha ela lançou mais de 80 livros ao longo da sua vida e essa coleção da HarperCollins ela já está com 40 volumes, só que tem um volume que ainda está em pré-venda, né? Por isso que eu estou considerando que eu estou com a coleção completa aqui agora. E a HarperCollins prometeu que eles vão lançar a coleção completa da Agatha, então é muito legal a gente saber que a gente vai ter uma coleção padrão completa com todos os livros da autora. Bom, vamos lá, esse daqui é Noite Sem Fim. É sem dúvidas um dos meus favoritos da autora, depois vocês vão saber como que eu classifico ele aqui no meu ranking. E eu gosto muito dessa história, ele é um suspense mais devagar, as coisas acontecem bem mais devagar nele, mas eu acho que ela cria uma atmosfera nessa história excelente. Esse daqui eu adquiri recentemente, Um Pressentimento Funesto, é uma história do Tommy Tuppence. Eu ainda não li porque me falaram que é melhor ler em ordem cronológica, né, porque acaba que a história deles, você acompanha eles envelhecendo. Então é legal, eles têm 5 casos, é legal você ler os 5 casos em ordem cronológica. A Noite das Bruxas faz um tempinho que eu li. Eu li antes de lançar o filme, que foi lançado para o cinema, né? Eu estava super empolgado para a leitura dele. Eu acho legal, mas não acho uma das melhores histórias da Agatha. E o filme não tem nada a ver com o livro, né? Eles pegaram aí, mesclaram algumas histórias da Agatha, utilizaram elementos dessa história no filme. Eu achei nada a ver eles quererem adaptar um livro e mudar completamente assim a história, né? Acho que eles deveriam ter seguido o livro, teria ficado mais legal.
Mas enfim, eu gosto, mas está longe de ser um dos meus favoritos da autora. Passageiro para Frankfurt, esse daqui é uma das últimas histórias que a Agatha escreveu. Então o pessoal fala que ela já não estava no seu potencial, né, artístico total, então eu vejo muita gente criticar essa história, mas eu ainda não li, então eu não posso emitir opinião nenhuma. Esse daqui é Os 13 Problemas, é uma história com vários contos da Miss Marple, então parece ser bem legal. Uma vez eu quase comecei a ler ele, peguei ele para ler, mas acabei não lendo, porque eu gosto mais de ler romance do que conto, gente, isso é algo sobre mim. Os contos são assim, tem contos que eu amo, mas dificilmente eu pego um livro de contos e leio o livro de capa até o final, né? Porque são várias histórias, às vezes eu leio uma história ali que eu gostei, me interessei, e aí eu não sinto aquela necessidade de encerrar o livro, porque são outras histórias. Mas com certeza uma hora eu vou ler completo. O Homem do Terno Marrom, esse daqui é uma história bem diferente da Agatha, eu achei o clima dessa história bem diferente, não me empolgou tanto quanto os outros mistérios da autora, mas é legal porque é diferente, é meio que tem uma pegada de detetives, aquela coisa de investigação, sabe? Eu li no começo desse ano, mas na minha opinião a Agatha tem histórias bem melhores. Esse daqui é O Cão da Morte. Eu tenho vontade de ler, apesar de ser um livro com contos, porque falam que ele tem uma pegada sobrenatural, e normalmente as histórias da Agatha não tem isso. Então eu acho que seria legal ver ela explorando um elemento diferente nas suas histórias. Os Quatro Grandes, esse daqui eu também não li. Eu conheço pessoas que leram que falaram que não é tão empolgante assim, mas eu nunca gosto de basear minha opinião na opinião dos outros. Então, quando eu ler, eu comento com vocês o que eu achei. Cai o Pano, essa é a última história de Hercule Poirot, né? O detetive mais famoso da Agatha. E essa história aqui tem uma curiosidade muito legal sobre ela, que a Agatha escreveu ela na juventude, mas ela só foi publicar isso quando já estava mais à frente na sua vida, ela já estava bem mais velha, né? E falam que é legal ler esse aqui depois que você lê todas as histórias da Agatha que tem o Poirot. Eu ainda não li exatamente por esse motivo, né? Eu tenho muita vontade de ler, mas como eu ainda não li todas as histórias do Poirot, eu fico segurando ali porque eu quero ler depois que eu tiver lido os outros. Vocês vão perceber que tem muito livro da Agatha que eu não li ainda, mas, gente, é porque se eu fosse querer ler todos os livros da autora, eu teria que usar o meu tempo todo para ficar lendo, porque ela publicou muito livro. E eu gosto muito, é algo que me diverte demais, é uma das minhas autoras favoritas, mas assim, como eu produzo conteúdo literário, eu gosto de variar também, e tem outros autores que eu gosto bastante também, e é isso. Elefantes Nunca Dormem, esse daqui eu também não li, mas o título me parece interessante. O Mistério de Sitaford, esse daqui eu também não li, eu não faço ideia do que se trata, quem que é o investigador, deve ter aqui na sinopse, mas tem livro que eu não gosto de ler a sinopse, eu gosto de pegar no escuro mesmo e descobrir durante a história o que vai acontecer. Assassinato no Expresso do Oriente. Esse livro aqui é um dos mais famosos da Agatha. Para muitos fãs da Agatha é o favorito. Não é meu caso, porque assim, eu gosto da história, mas eu li primeiro Morte no Nilo e depois ele. Eu achei a pegada dele muito parecida com Morte no Nilo e eu gostei disso. Só que eu não gosto do final desse livro. E pode ser que um dia eu mude de opinião. Mas, sei lá, eu tava com outras expectativas pro final e o final foi numa direção que eu não esperava. Eu me senti... Sabe quando você se sente um pouco traído pelo autor do livro? E foi o que aconteceu nesse livro aqui comigo. Então, por isso, eu tenho uma relação meio mista com ele. Eu gosto muito da história. Foi muito gostoso ler esse livro. Mas o final eu fico meio assim. Por que não pediram a Evan? Gente... Esse daqui, uma das histórias que eu mais quero ler da Agatha, porque eu acho o título muito interessante. Eu li a sinopse e gostei da sinopse, é muito louco, né, a história. Mas o meu problema é o seguinte, eu sempre falo que eu vou ler e nunca acaba dando tempo de eu ler, eu tenho que priorizar outras leituras, outros compromissos, mas esse ano eu vou ler sem falta. Os Crimes ABC, esse é sem dúvidas um dos mais famosos da Agatha, é um dos favoritos de muitas pessoas. Não diria que é o meu favorito, mas eu achei uma história bem legal, porque é a única história da Agatha que a gente vê um serial killer mesmo, assim, executando os crimes. E eu acho muito interessante a forma como isso ocorre, ter um elemento diferente, assim, numa história da autora. Um Corpo na Biblioteca, esse daqui eu também não li, mas é uma história bem famosa, assim, é um título bem conhecido da Agatha. Morte na Mesopotâmia. Eu gosto muito dessas histórias da Agatha que tem nome de algum país, sabe? Que se passa em algum lugar. Eu gosto muito de Morte no Nilo, por exemplo. E esse daqui, Morte na Mesopotâmia, se eu não me engano, é da Miss Marple, né? Ele não é
Ah, um detalhe da coleção não é do Poirot, eu tava fazendo confusão. É que sempre vem aqui na primeira página, ó, um caso de Hercule Poirot. Então, a gente consegue saber quem é o detetive. Se for alguma história que não tem nenhum detetive principal, vai estar lá um mistério de Agatha Christie. Se for da Miss Marple, um caso de Miss Marple. Então, todos têm, né, essa diagramação para mostrar quem é o detetive principal da história. Esse aqui é Assassinatos no Beco. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar para vocês como que é diferente no caso desse aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, vem Contos da Rainha do Crime, porque é um livro com contos, então ele não tem nenhum detetive principal e eles colocam dessa forma assim. Esse aqui eu também não li. O Natal de Hercule Poirot, não preciso nem falar quem é o investigador desse aqui, é um dos que eu mais gosto da autora. Eu acho que ele tem muitos elementos que daria para ser um ótimo filme natalino com uma pegada de Agatha Christie, com investigação, e os personagens dessa história são terríveis. E eu acho isso muito legal. A Agatha escreve personagens muito amargurados, tem vezes, e nessa história aqui. Eu gosto até da... Pra você ver como eu gosto desse livro, eu gosto da dedicatória que ela faz aqui, ó. Meu caro James, você sempre foi um dos meus leitores mais fiéis e gentis, e por isso fiquei aflita quando recebi a sua crítica. Você reclamou que os meus assassinatos estavam refinados demais, anêmicos inclusive. Você estava ansioso por um assassinato violento, dos bons, com muito sangue. Um desses em que não houvesse dúvida de que foi um assassinato. Portanto, essa história é especialmente para você. Foi escrita para você. Espero que agrade de sua afetuosa cunhada Agatha. Então, eu acho muito legal a dedicatória. Já a dedicatória já me ganhou. E a história é muito legal mesmo. E eu acho praticamente impossível alguém acertar o plot twist desse aqui, que a Agatha bota uma boa de uma pegadinha. É Fácil Matar, eu ainda não li também, e não faço ideia de quem que é. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Um Mistério da Rainha do Crime, quer dizer que não tem detetive principal. E eu, particularmente, as histórias que eu sou mais fã da Agatha são aquelas que não tem nenhum detetive principal conduzindo. Com exceção de Morte no Nilo, que é um dos meus favoritos, e tem o Poirot. Chegamos nele. Eu tenho um carinho especial por Morte no Nilo, porque foi o primeiro livro da Agatha que eu li. Então foi um dos livros que eu senti que eu ia gostar do estilo de escrita da autora. E eu gosto muito dele. É uma história assim que ela se passa toda dentro de um cruzeiro. E eles estão lá no Egito. Então ela tem todo o clima perfeito e é 1000 vezes melhor do que o filme. Que é M.O.N., também é um caso de Tommy Tuppence. Dizem que ele tem aquela pegada de investigação, de agente secreto. E também se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Esse daqui também não faço ideia de quem que investigou, nem como é a história. Eu sei que vai ter veneno no meio pelo título. Vocês perceberam que grande parte da coleção tem esse tom meio marsala, vermelho, né? Esse daqui é A Mansão Hollow. Eu gosto bastante dele, tem toda aquela pegada meio que teatral da Agatha, sabe? É uma história legal, porém, eu acho que ela usa um elemento aqui para enganar o leitor, que ela já tinha usado em outras histórias, e eu achei que por isso eu não me surpreendi tanto. Então, quando você começa a ler muito livro de um autor, você começa a pegar algumas coisas que o autor faz, algumas pegadinhas que ele coloca ali. E eu consegui perceber uma pegadinha desse daqui, que é muito parecida com uma que ela utilizou num outro livro. Eu acho que eu não vou citar o nome aqui pra vocês, porque se você já leu o outro livro, vai estragar pra você, porque você vai matar a charada, né? E outra coisa interessante desse livro é que a Agatha comentou na autobiografia, e isso vem numa observação no final do livro, que, na opinião dela, ela não precisaria ter inserido o Poirot nessa história, e realmente a história quase que metade se passa sem o Poirot, e eu sinto também que não teria necessidade dele aparecer nessa história. Hora Zero, eu gosto muito desse aqui da Agatha. Ele tem aquela pegada de ricaços, de uma morte misteriosa. E sei lá, eu acho que a Agatha estava muito inspirada quando ela escreveu isso aqui, porque realmente é uma história assim muito legal. Eu lembro que eu li numa leitura coletiva que eu organizei, e assim, a gente gostou muito, eu lembro que todo mundo gostou muito dessa história. Convite para um Homicídio, esse daqui eu acho que é o mais famoso da Miss Marple, né? É muito legal. As histórias da Miss Marple, elas têm uma pegada mais, vamos falar assim, um pouco mais divertida, um pouco mais descontraída. E Convite para um Homicídio é uma história que com certeza vai te surpreender, te deixa muito curioso até o final do livro para entender o que está acontecendo. Um Crime Adormecido, esse daqui é o último caso da Miss Marple. Não faz muito tempo que foi lançada pela HarperCollins, mas eu ainda não li, porque eu quero deixar para ler por último também, depois que eu tiver lido todas as histórias da Miss Marple. Uma Porção de Centeio, essa que eu também não li, também não faço muita ideia de como que é a história dele.
como eu comentei com vocês, às vezes eu gosto de ir na escura mesmo para leitura. Punição para a Inocência, também não li. E também não faço ideia do que se trata. Depois do Funeral eu também não li, mas eu acho uma das capas mais lindas de toda a coleção. Ele ficou com uma pegada meio Halloween, sei lá, eu gostei bastante. Esse aqui é Um Gato Entre os Pombos, é um caso de Hercule Poirot. Uma vez eu li a sinopse dele, eu achei bem louco, envolve um negócio de joia, de uma princesa, sei lá. Faz um tempinho que eu li a sinopse, mas eu ainda não li, como vários aqui da coleção. O Cavalo Amarelo, eu sei que a HarperCollins gosta de surpreender, mas o meu toque ataca, porque eu acho que esse livro tinha que ser com capa amarela. Mas enfim, né, é um azulzinho assim, e eu também não li, então às vezes tem nada a ver. Aliás, eu percebo que o pessoal da HarperCollins gosta de pôr elementos na capa que não sejam elementos daquilo que está no título, daquilo que é muito óbvio. Eles gostam de colocar algum elementinho ali da história que não é muito óbvio assim. E uma coisa que me agrada muito nessa coleção é todo o projeto gráfico. Eu sei que tem pessoas que falam, eu não gosto dessa coleção, não gosto da capa, é muito minimalista, sei lá. Mas eu gosto muito mesmo desse projeto, por isso que eu decidi que eu ia ter a coleção completa. Esse daqui é a Testemunha Ocular do Crime, tem esse tomzinho mais azuladinho, né? E eu não faço ideia também do que é esse livro aqui. E por fim, mais um livro de contos. Esse daqui ele tem uma pegada meio gelo, meio cinza. 3 Ratos Cegos e Outros Contos, mais um livro de contos da autora. E eu também não li. Gente, vocês vissem como ficou a minha cama, com esse monte de livro aqui. Os outros que eu acabei de comprar, né? Todos eu não li. Eu não vou mostrar novamente para vocês, mas vocês conseguiram ver todos os títulos da HarperCollins. E agora eu vou mostrar os títulos que eu tenho da Globo Livros e da LPM. Bom, da Globo Livros eu tenho o Misterioso Caso de Styles. Esse daqui é o primeiro livro escrito pela Agatha Christie. Eu tinha muita vontade de ler ele, né? Não existe publicação ainda pela editora HarperCollins, então por isso que eu acabei comprando aqui dessa edição da Globo Livros, mas eu gosto bastante dessas edições deles aqui. Eu acho muito engenhoso a solução que a Agatha dá para esse crime envolvendo venenos, é muito legal mesmo. E para um primeiro livro, assim, uma primeira história, eu acho que ela já estreou com tudo. Se bem que tem elementos aqui que ela desenvolve muito melhor nas histórias futuras, mas já dava para ver que ela era uma autora de grande potencial. Aí temos O Assassinato de Roger Ackroyd. Essa daqui é uma das histórias mais famosas da Agatha. É considerada assim, um dos maiores plot twists da história da literatura. Então, assim, inspirou muitos outros livros que vocês leem hoje. Né? Tem muito livro hypado, famoso, que se inspira no plot twist desse aqui. Então, assim, é incrível, muito bom. Mas, conhecendo a Agatha, quando eu fui ler esse aqui, eu confesso para vocês que eu tive uma pequena desconfiança de quem seria. Porque eu conheço a autora, eu sei como ela é sapeca. Então eu diria que eu meio que descobri, mas mesmo assim eu acho brilhante. Eu acho que muitas pessoas leem e ficam boquiabertas. Por fim, da Globo Livros, é esse aqui que é o meu livro favorito da Agatha Christie. Né, para mim é a obra-prima dela e para a maioria dos fãs, né, foi feita uma pesquisa uma época e esse é o favorito dos fãs também e da crítica também, e não sobrou nenhum. Esse livro aqui, o que eu vivi lendo esse livro, eu lembro que eu virei a madrugada lendo e eu só queria saber o que diabos estava acontecendo naquela ilha. E assim, é 10 de 10 esse aqui, gente, meu livro favorito da Agatha. Acho que todo mundo deveria dar uma chance e ler esse livro aqui. Também não existe nenhum desses 3 que eu mostrei da Globo Livros, ainda foram publicados pela HarperCollins. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui, ó. Essa é uma HQ de Não Sobrou Nenhum, é uma adaptação que fizeram do livro e foi feita pelo pessoal da Globo Livros, né, que também é a editora que lançou o livro aqui no Brasil. E é muito bacana essa HQ, né? Existem outras HQs das histórias da Agatha, mas eu só comprei essa aqui por enquanto. Essa aqui é a parte de trás, ó, eu acho muito bacana. Aí eu vou mostrar minha coleção de bolso, que é da LPM. A Aventura do Pudim de Natal, esse daqui é um livro com contos da Agatha. Eu acho que eu li só um conto que tem o mesmo nome aqui da capa, A Aventura do Pudim de Natal. A gente leu durante o advento de Natal que eu organizei no final de 2024. Foi uma leitura com vários contos natalinos e nós lemos esse conto aqui. Esse daqui é Um Corpo na Biblioteca. Eu tenho uma edição dele pela HarperCollins e tem essa daqui de bolso que a LPM me mandou para o desafio Reed Christie. A Mansão Hollow eu tenho também na HarperCollins e tenho aqui na LPM de bolso. Os 13 Problemas também tenho na coleção da HarperCollins e esse daqui que foi mandado pelo pessoal da LPM para o desafio Reed Christie. Cartas na Mesa, esse daqui eu recebi também do pessoal da LPM, não foi lançada pela HarperCollins, então eu só tenho essa edição aqui de bolso e também ainda não li. O Mistério dos 7 Relógios, o pessoal da LPM me mandou para o desafio do Reed Christie.
Essa é uma das histórias mais famosas da Agatha e vai ser lançado pela HarperCollins agora. Ele está em pré-venda, vai ser lançado em breve. Por fim, eu tenho esse daqui, Assassinato na Casa do Pastor. É uma história da Miss Marple. Eu já li, eu acho uma das melhores histórias da Miss Marple. É incrível como esse livro é muito engraçado, muito ácido. Os comentários da Miss Marple, do pessoal que mora ali naquele vilarejo, é muito engraçado, é muito bom. Eu acho uma das melhores histórias da Agatha. E, gente, eu acho que vocês não aguentam mais ver livro de Agatha Christie. Mostrei tudo pra vocês que eu tenho da Agatha Christie. Espero não ter esquecido nada. Vai que depois eu acho algum livro perdido aqui, mas eu acho que não. Eu acho que eu mostrei realmente tudo pra vocês. Bom, gente, agora chegou um momento no vídeo em que eu vou mostrar pra vocês o meu top 5 livros da Agatha Christie. Lógico, baseado naqueles que eu já li, né? Então esse ranking ainda vai mudar muito, porque eu tenho muito livro dela pra ler, vocês viram aqui. Mas esses daqui são hoje, atualmente, as minhas histórias favoritas. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco em dúvida do quinto lugar, porque tem um outro livro que eu gosto bastante dela, que eu talvez colocaria em quinto lugar. Eu vou fazer uma menção honrosa pra ele depois que eu revelar os 5 lugares. Bom, vamos lá. O quinto lugar é Hora Zero. Como eu comentei com vocês, eu li esse aqui numa leitura coletiva que eu mesmo organizei. E é uma história que a gente vai ter o Superintendente Barrow, né? Ajudando ali na investigação, mas ele acaba sendo um personagem mais secundário, diferente de quando o Poirot, a Miss Marple fazem a investigação, que às vezes eles puxam muitos holofotes para eles. Nessa história aqui a gente vai ter personagens muito interessantes e eu gosto muito da narrativa desse livro, a forma como a narrativa é feita até se chegar na Hora Zero é muito interessante. Isso mostra muito o talento da Agatha de contar histórias excelentes e de como ela foi melhorando, né? Como ela foi aprimorando as suas técnicas. E esse é um livro onde a gente vê as técnicas que ela usa para nos enganar, para prender a nossa atenção muito bem executadas. Aí em quarto lugar vem O Assassinato de Roger Ackroyd, como eu já comentei com vocês. Esse daqui é um dos favoritos de muitos fãs. Para alguns da crítica ainda é considerado o melhor livro da autora. Eu gosto dele, eu acho uma história muito interessante. Ele só não sobe mais no meu ranking porque, como eu comentei com vocês, eu acabei adivinhando o plot twist que é incrível, assim, né? É um plot twist, assim, que eu acho que muitas pessoas não esperariam. Se você é mais desavisado, se você não é muito acostumado a ler suspense, acho que você vai ficar em choque com o plot twist aqui. E, assim, é uma história muito interessante, os personagens são legais, interessantes, a narrativa, ela nos prende e... Enfim, é muito bom, eu acho que é um dos maiores plot twists da história. E comigo funcionou muito bem o livro, porém, por eu ter praticamente adivinhado aí o final, acaba perdendo um pouquinho daquela magia, mas não deixa de ser excelente. Bom, em terceiro lugar, Morte no Nilo, como eu já comentei com vocês, é uma das minhas histórias favoritas da autora e foi o primeiro livro que eu li da Agatha, então eu acabo tendo um carinho muito especial por ele. E como eu falei também, eu gosto muito da vibe desse livro, de se passar no Egito, né? É até legal que eu fui visitar o Egito depois de ler esse livro aqui e fui fazer um cruzeiro lá no Nilo, então foi muito legal porque a história se passa toda dentro de um cruzeiro no Nilo e é incrível a forma que essa história acontece, os elementos, os personagens. Eu acho que a Agatha ela estava assim no seu auge também quando ela escreveu esse aqui e é muito legal essas histórias dela onde tudo acontece num microcosmo, sabe? O microcosmo ali acaba sendo, né, o navio, o cruzeiro, o barco e tudo acontece ali, nas cabines, sabe? É muito legal, muito divertido e tem um bom plot twist, então é uma das minhas favoritas da autora. Bom, em segundo lugar, Noite Sem Fim, como eu comentei com vocês, é uma das minhas histórias favoritas da Agatha, não tem nenhum investigador principal. A forma como ela desenvolve esse daqui é numa escrita muito mais madura. Ela vai desenvolvendo a atmosfera de suspense, aquele clima do Paço do Cigano, que é a casa, né, onde os personagens aqui vão morar. E assim, é muito teatral, é muito poético. Acho que é o livro que tem mais assim, poesia da Agatha no sentido de como ela costura a história do começo até o fim. E é uma história assim, que me surpreendeu muito e mostra uma maturidade da escritora assim, que eu fiquei surpreso. Eu sei que a crítica na época elogiou muito esse livro aqui, então é sem dúvidas o meu segundo favorito da Agatha. Como, né, gente? Isso daqui é uma obra-prima do suspense policial, do mistério policial. E tem nome, não sobrou nenhum.
né? 10 pessoas convidadas para uma ilha, a Ilha dos Soldadinhos. Aí tem a cantiga dos soldadinhos, elas vão morrendo exatamente como a cantiga. E assim, esse daqui, o final, vai te deixar a boca aberta, porque você termina a história sem entender nada, você fica completamente perdido. Sabe, eu fico muito, muito feliz quando eu tô lendo um livro e eu falo, nossa, acho que agora a única explicação que o autor vai ter para isso estar acontecendo é uma explicação sobrenatural. E quando eu tava lendo esse livro de madrugada, chegou num ponto com ele que eu falei assim, não, agora não tem como, a Agatha vai ter que explicar isso daí sobrenaturalmente, porque o negócio aqui endoidou de vez. Ou tá todo mundo louco, ou sei lá. E eu tô ficando louco também. E aí, no final, ela faz uma revelação que faz todo sentido e, assim, é incrível, cara. E realmente é o melhor livro de suspense que eu já li e é o meu livro favorito da autora, uma verdadeira obra-prima e não teria como não ser o meu primeiro lugar. Para finalizar, eu queria fazer duas menções honrosas de duas histórias da Agatha que eu gosto demais, né? Uma é o Natal de Hercule Poirot, ele quase pegou o 5º lugar no meu ranking. Eu só acabei não colocando porque eu acho que Hora Zero ela consegue fazer um negócio mais poético. Esse daqui tem mais cara de filme de sessão da tarde com muito sangrento, sabe? E aquele lá é um pouco mais assim, bem elaborado. Mas mesmo assim eu gosto muito dessa história aqui. E também poderia colocar o Misterioso Caso de Styles, porque eu acho assim, é a forma como ela encontrou para colocar ali a solução do crime muito engenhosa, muito bem pensada, então eu gosto muito disso. Porém, eu acho que a escrita aqui, ela ainda é, por ser o primeiro livro da autora, ela ia aprimorar muita coisa, então ele acaba tendo algumas coisinhas ali que me desagradaram, mas é muito bom. Eu gosto muito desse aqui, poderia ser o meu 5º lugar também. Bom, gente, agora vamos colocar de volta na estante esses livros. Vai me dar trabalho, mas vamos lá, sem perder tempo, sem preguiça. Bom, gente, é o que deu pra fazer por enquanto, né? Enquanto eu não tiver uma estante maior onde eu possa colocar todos eles um do lado dos outros, eu vou ter que deixar assim. Eu mudei um pouco, como eu tinha comentado com vocês no começo do vídeo. Eu tirei um pouco de vermelho aqui, porque tinha muito vermelho. Coloquei pra cá e pra cá. E deixei agora um tom mais, sei lá, acho que ficou legal. O que vocês acharam? Digam aí, sejam sinceros nos comentários. Quero saber se vocês preferiam do jeito que estava antes. Vocês acham que com mais vermelho fica melhor? Ou se assim ficou melhor com outras cores também. E é isso. Eu vou pegar o celular, vou fazer um videozinho bem mais perto para vocês verem bem de perto a coleção. Vou me despedindo, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.